Neste instante, fará uso da palavra o presidente da CTB, Adilson Araújo. Vamos lá. Boa. A luta é para valer. Bom, quero, em nome da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, saudar em especial meu querido amigo presidente Lula, dizer que Caio mandou um abraço, está aguardando o churrasco, e não posso negar. Saudar as senhoras deputadas, senhores deputados, os presidentes das centrais sindicais, as nossas dirigentes, os nossos dirigentes, saudar a representação das confederações, da nossa querida CONTAG, da nossa querida CONTAR, dizer da importância dessa união. Assim diria o mestre Rui Barbosa: quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Eu inicio minha fala, presidente, dizendo que o tema que me compete, ele tem muita relevância com o debate acerca do Brasil que queremos. Eu penso que a grande batalha que nós travamos, ela buscou responder à altura uma máxima de que o Lula não poderia disputar as eleições, se disputasse e ganhasse, não ia tomar posse, e se tomasse posse, não ia governar. A racionalidade política, o equilíbrio e a sagacidade, reunindo diversos atores sociais, propiciou com que a gente travasse a primeira e diria a mais importante batalha, a consecução da PEC da transição. Então, ao patamar que se insere esse debate, eu penso que fundamentalmente, e aí não há contradição naquilo que nós vamos falar aqui, até porque está muito claro que há muita especulação por parte da imprensa, há todo um alvoroço da tecnocracia derrotada eleitoralmente, que as teses sustentadas pelo limite do teto dos gastos ruíram, caíram por terra. Então é substancial que a gente traga para o centro do debate político qual o elemento principal que se coloca diante daquilo que nós almejamos enquanto programa de reconstrução e transformação do Brasil. O ministro da Fazenda, na segunda-feira, falando em Davos, contextualizou. O governo do presidente Lula será pautado pela estabilidade fiscal e social. Enfatizou que o nosso governo, o governo democrático popular, demandará todos os esforços para garantir previsibilidade. Esse debate nós vamos fazer com muita propriedade, porque se teve alguém que pensou de forma objetiva e estabeleceu um diálogo com as centrais sindicais, que proclamou o acordo mais importante da nossa história, que diz respeito à política de valorização do salário mínimo, foi o presidente Lula. Então, do ponto de vista da previsibilidade, é exatamente o ciclo mudancista do governo Lula que nós reconstruímos essa nova etapa que garantiu um reajuste nominal de 340%, que garantiu um NPC de 148%, que garantiu um aumento real de 77%, o maior aumento real do salário mínimo das últimas 5 décadas. Não há razões, eu sei que o tempo é curto, mas assim, há aqueles que tentam impor um debate responsabilidade fiscal contra a responsabilidade social. A responsabilidade fiscal não pode ser o custo do maltrato ao povo pobre, ao povo indigente, ao povo que padece de insegurança alimentar, o povo que não tem um prato de comida para se alimentar. O custo fiscal, ele precisa ser um esforço combinado.
de um Brasil atrasado, mas que tem uma dívida e precisa construir um pacto com o seu povo. Um pacto com o seu povo pressupõe a constituição de uma política que reponha não só a necessidade de recompor a inflação, mas, sobretudo, permitir o ganho real com o aumento da variação do PIB, que é isso que foi feito. O rebatimento disso é visível, porque ninguém de sã consciência vai fazer poupança com salário mínimo. Salário mínimo é a poupança garantida que o governo tem. O maior exemplo disso é só fazer um paralelo do que importa o salário mínimo, quando todos nós sabemos, e não estamos aqui a debater se vai ser 1.302 ou se vai ter 1.320, até porque eu, na condição de relator, indico que o salário mínimo melhor é o de 1.343, definido pelas centrais sindicais. É porque isso importa muito para a vida de 60 milhões de brasileiros, é porque isso importa muito porque incrementa e movimenta a economia, como foi o auxílio emergencial. O Bolsonaro viu o quanto repercutiu positivamente para o seu governo a injeção do auxílio emergencial na pandemia. É por isso que o incremento do salário mínimo, ele tem um fator estratégico decisivo para o nosso programa. E é por isso que eu penso que nós temos que fazer o bom combate. O debate do salário mínimo, ele não pode ser pautado pelo Deus mercado. Quem depende do salário mínimo é quem já não consegue mais fazer o supermercado. Temos que apostar numa política que se aproxime mais dos anseios do nosso povo. É por isso que nós seguimos comprometido em estabelecer o diálogo. Acho até que a grande sagacidade remete a uma visão visionária, que foi a visão de Getúlio na década de 30, de 40. Não seria importante a gente celebrar um novo episódio reunindo o presidente Lula no Itaquerão e você anunciando o salário mínimo das centrais sindicais e a gente celebrando essa vitória política com o povo brasileiro? É esse o nosso sentimento. Vamos à luta até a vitória.